Pessoal, Álvaro, Alessandra, obrigado aí pelo sim de vocês, sejam muito bem-vindos ao canal. Boa tarde. Boa tarde. Já para começar, eu queria já saber de vocês por qual tema a gente pode começar falando, por qual embrólio a gente começa, cenário econômico ou política? Pô, eu vou deixar a Alessandra escolher, cara, disso. Ladies first, beleza. Eu acho que devido ao momento que vivemos, eu acho que vamos pela política, quem sabe o quanto que ela está interferindo na nossa economia, né? Perfeito, então. Política, todo mundo viu como ficou as eleições aí desde ontem, que a gente estava acompanhando mais de perto, né, o resultado das eleições, e hoje a gente já começa a ver na economia o que está acontecendo pós resultado das eleições. Como é que vocês avaliam tudo que foi feito aí, a parte das próprias eleições e os novos postulantes aí ao segundo turno? Quer começar, Ali? Pode começar, eu faço comentário depois. Tá bom. Assim, ó, em relação à eleição, tá? Eu acho que a gente teve um grande vencedor e um grande perdedor. O grande vencedor é a candidata Simone Tebet, né, que conseguiu nacionalizar o nome dela, ser vista como alguém muito profissional, boa nos debates. Ela incrivelmente ficava dentro do tempo das perguntas do debate, né? Ou seja, no mínimo está bem preparada, né? Que é uma coisa que está ficando raro de ver. Que a gente tem muito gente no freestyle lá. Vide o nosso querido padre que não é padre, né? Então, só que a gente teve um grande perdedor aí, que são os institutos de pesquisa. Porque esse negócio de você acertar para um e errar para outro candidato, primeiro e segundo, é um troço muito esquisito, assim, é muito... Ele dá uma impressão que a amostra não é tão aleatória assim dentro dos critérios, né? Para você ter uma amostra que reproduz a população, mas ela tem que ser aleatória. Ela reproduz as características, mas tem que obedecer à aleatoriedade. Dá a impressão que não é, que ela é viesada, ou eles não têm mais a menor ideia do que estão fazendo, assim, uma dificuldade enorme de captar sentimento, de rua e tal. E aí, para a pesquisa política, isso perde a validade, né? Se você não consegue captar uma mudança de uma semana em sentimentos, assim, de rua, disposição de uma grande massa para votar, não tem muita validade a pesquisa, né? E até credibilidade, né? E a credibilidade, né? Exatamente. Friamente falando, né? A frustração, por exemplo, do candidato do Partido dos Trabalhadores, o ex-presidente Lula, foi o tal do movimento do já ganhou, voto útil, tal, vamos vencer no primeiro turno. Mas, numericamente falando, ele foi o grande vencedor dessa primeira etapa, assim. Em termos de números, né, 6 milhões de votos no Brasil é muita coisa, tá? 600 cidades onde o PT tinha perdido em 2018, ele conseguiu vencer. Então, se tem bastante informação no sentido numérico de colocar ele, olha, de fato, foi o grande, não diria vencedor, né, mas o que liderou a questão da corrida em quantidade de votos e todas essas questões de sentido. Lembrando que ele não é presidente há muito tempo, né? O Lula deixou de ser presidente em 2010, há 12 anos, né? E nesse meio tempo aí teve uma estadia aí num lugar aí que não dava para ver o sol 1 hora por dia só, né? Então tem que lembrar, né, que de todas essas coisas que ele passou, e aí ficar em primeiro numa pesquisa, isso é um indicativo bastante intrigante, assim, acerca de como é que a população enxerga, né, lideranças para frente e tal, até como avalia o atual governo. Dito isso, assim, eu acho que a eleição, ela mostrou uma coisa que no Brasil a gente já estava vendo desde 2018, tá? O que acontece na Câmara ou no Senado é muito diferente do que acontece na eleição presidencial, assim. Você tem um tipo de voto para a Câmara que leva as pessoas para a Câmara ou para o Senado, que ele é mais... Ele sempre foi bairrista localizado, né? Afinal de contas, te elege por estados. Mas você tem umas figuras assim no Senado e na Câmara que não tem nada a ver com política, que de repente embarcaram numa onda parecida com 2018, que estão lá como legisladores, assim. Então tem uma dinâmica de escolha assim que eu achei muito, muito estranha.
muito esquisita, assim, dentro da eleição, a saber como é que isso vai ser no nossa casa legislativa, né? Porque a rigor não é exatamente o presidente que define os destinos do país, assim, isso passa muito por como o Congresso entende a modulação e a formulação da legislação. Basta a gente lembrar que o Congresso atual, há mais ou menos uns 3 meses atrás, né, mexeu em 4 regras constitucionais de uma vez só. Entendeu? Mexendo no teto de gasto, na regra de ouro, na responsabilidade fiscal e na lei eleitoral. Então, o perfil do Congresso é muito mais importante até do que o presidente. Assim. Então, isso é uma coisa que me chamou muita atenção e, de certa forma, me deixou um pouco preocupado, assim, com o que a gente vai enxergar daqui para frente, né? Mas tomara que esteja errado sobre isso e seja o melhor Congresso de todos os tempos, né? Tomara. Pois é, isso que eu ia te até querer perguntar um pouquinho mais, né, nessa parte do parlamento, porque ele é totalmente, né, o resultado do parlamento vai totalmente contra a polaridade que existe na presidência, né? A gente vê polaridade também nos governadores, mas no parlamento, principalmente no Senado e na Câmara de Deputados, a gente notou que há uma diversificação, digamos assim, se a gente for olhar para esse lado nosso de investimentos, houve uma diversificação muito grande de partidos, né? É claro que tem aqueles puxadores fortes de voto, seja ele artista, expoente, mas eu acho que o que a gente viu foi muito político mesmo, retornando ou não nesse contexto que tu diz, que tu acha, Álvaro? Assim, ó, a minha preocupação, né, com a formação das casas é que se você não tem, por exemplo, uma estrutura, digamos, mais programática, um grupo que defende uma visão de mundo, e pode estar certo ou pode estar errado, isso depende muito da visão e do momento, e um outro grupo que se opõe a isso. E aí, no meio do caminho, você vai construindo os melhores arranjos para a democracia. Quando eu não tenho um grupo que defende uma visão programática, mas eu tenho um grupo que defende uma visão, digamos, de mundo, que daí mistura o que eu acredito de mundo, valores pessoais, religião, e deixo a política lá em último lugar, o que acontece na prática é que você começa a ter inimigos ali dentro, embates. A sua visão de mundo é oposta à minha, a gente não vai sentar para conversar. Os dois lados, tá? Não estou falando só de um lado, não, os dois lados. A gente não vai sentar para conversar e a gente não vai evoluir em termos de política. E sempre que isso acontece, você tem aquele centro mais fisiológico que acaba assumindo o controle dos destinos da política, que coopta uma pequena parcela de um lado, uma pequena parcela de outro, agrega uma quantidade enorme de parlamentares para aprovar aquilo que bem entende ou até interromper qualquer aprovação de coisas que não atendam, digamos, seus interesses fisiológicos, monetários, e por aí vai. Então, eu acho muito perigoso, assim, o resumo dessa minha preocupação é assim, quando eu polarizo, eu tenho azuis e vermelhos, eles ficam brigando tanto, não sentam, não praticam política, que no meio do caminho, os amarelos assumem o controle e tocam a pauta do jeito que bem entende. Na minha visão, isso aconteceu muito no país, especialmente 2019 para frente, e eu tenho uma preocupação grande com o Congresso andando assim. Muito menor a preocupação com o Congresso querendo botar pauta de costume, eu não vejo eles com uma força organizada e grande o suficiente, e nem o outro lado do Congresso querendo acabar com qualquer costume, qualquer valor, e conservadorismo, de certa forma, e abraçar um progressismo enlouquecido. Também não vejo possibilidade de fazerem isso, porque não é gente suficiente para isso. Mas à medida que eles brigam, o centro fisiológico, que é conhecido carinhosamente como centrão, assume o controle. E aí ele define a pauta do governo, para onde vai, para onde não vai. E aí isso começa a beliscar na economia, né? Essas conversas de responsabilidade fiscal, ter um planejamento de gastos, evitar que o juro suba, todo esse tipo de coisa é agenda secundária, se não terciária, desses grupos mais fisiológicos, né?
E aí, como isso sempre reflete na economia, eu acho que essa polarização, elas passam 4 anos brigando na mídia dos dois lados, sem ter nenhum avanço para nenhum lado nem para o outro, e o meio do caminho segue ditando a pauta e tocando, né, todo o poder no país. Assim, essa é uma preocupação enorme que eu tenho, assim, da gente repetir o que a gente viu nos últimos 2 anos de um jeito até piorado. De você ver o parlamento, na verdade, advogando em causa própria, né? E a turma que advoga em causa própria assumindo o controle. Enquanto a turma que defende pautas e visões de mundo, como não senta com o outro lado de jeito nenhum para conversar, assume a postura de inimigos e não adversários, eles ficam, digamos, no ringue brigando, na mídia brigando, enquanto a turma do centro ali toca a pauta e faz acontecer do jeito que entende que deva acontecer o Brasil, e muitas vezes não é bom, tá? Muitas vezes não é bom. Isso. E como tu vê, assim, na verdade a gente viu que até um pouco antes da eleição a gente ouvia algumas reclamações por parte principalmente da coligação do presidente, do PL, em que havia uma destinação de poucos recursos para a candidata presidente, em detrimento das campanhas para o legislativo, que, como a gente viu agora no resultado da eleição, ele se demonstrou bastante efetivo, né? O PL fez a maior bancada tanto na Câmara de Deputados como no Senado. Isso, ele é muito mais uma ação diretamente da direita, não, independente de quem ganhar o presidente, vamos garantir a maioridade na Câmara, ou não, né? Ou foi sei lá, um susto, como tu mesmo diz, a gente teve 48% para presidente para o Lula, mas a maioria não ficou com ele, com o partido, e nem a federação, acho que era Brasil Mais Esperança, né? Assim, ó, no Brasil, como a gente tem um grande número de partidos, eu acho que a conclusão de quem teve a maior bancada, ela não reflete exatamente como eles vão se comportar lá dentro num todo, tá? Mesmo dentro de uma bancada do mesmo partido, você tem aqueles que são um pouquinho mais moderados, aqueles ao centro, aqueles aventureiros que foram no embalo, um monte de artista, né? Na eleição passada, nessas eu acho que teve menos. E tem aqueles lá que são extremos, tal, extremistas, inimigos do outro lado nesse sentido. Mas tomando 2018 como uma proxy, né, a bancada rachou. A bancada que colocou mais deputados, ela rachou. Começaram a brigar entre si, muitos saíram, não se entenderam para tocar aquilo que seriam as pautas programáticas. Então, e ao mesmo tempo, você tem aqueles partidos menores, né, que daí eles vão se juntando, porque eles já conhecem o jogo da política, e quando você vê, eles têm um bloco mais forte, mais coeso que as outras bancadas, mesmo aquelas com o maior número de deputados, assim. Então, eu não consigo ver, digamos, um resultado positivo disso. Tá? Eu também não estou pensando que vai ter uma coisa ruim ou negativa, assim. Mas eu não acho que o fato de no Brasil ter feito a maior bancada dá esse poder que parece quando a gente olha de fora. Porque você pode pegar outros 4, 5 partidos que fizeram bancadas médias e eles sabem andar em bloco. Eles andam em bloco e ficam com mais poder do que quem fez a maior bancada. Tá? E se a gente vai para PP, PMDB, PSD, PTB, esses outros partidos, eles se juntam e acabam ficando com uma bancada maior do que aquele que o partido único que fez. Esse partido não é homogêneo. Eu tenho gente mais ao centro, gente mais moderada e gente mais radical. Em geral, esses radicais puxam a briga com o outro lado, os outros vão. Então, eu não vejo o fato de ter feito um maior número de parlamentares como alguma coisa que os façam andar em bloco, votar em bloco, dentro dessa questão mais programática deles nesse sentido. Tá? Eu não vejo assim. Pode ser que tenha uma surpresa grande. Eu tomo como proxy 2018. O que aconteceu em 2018, que não foi a maior,
mas foi uma das maiores bancadas, e de repente eles começaram a brigar entre eles na mídia, e sair de partido e tal, e foi a maior dissolução, assim, dentro de uma bancada, tá? E eu até ia comentar essa parte, de que o modus operandi do presidente Bolsonaro nesse pleito dele mostrou que realmente havia esse dinamismo entre os blocos ali dentro da Casa Legislativa, né? Isso aí, exatamente. Tanto que ele migrou de um partido para outro, conversou com um, conversou com outro, e quando o nêmesis dele, né, o inimigo declarado, que era o que no primeiro mandato foi o Rodrigo Maia, saiu e o Arthur Lira assumiu, ele teve um comportamento muito mais próximo e aderente às pautas do Centrão, muito porque o Centrão soube carregar o Brasil, né? Não no sentido de carregar para frente, né? Mas carregar na direção que eles queriam. Eles assumiram o controle do país, assumiram o controle do orçamento, e aí o presidente teve que ficar muito mais próximo daquela pauta desse Centrão do que até do que a pauta ideológica, programática, que é o que ele defendia, né, quando se elegeu. Então, basicamente por causa do que aconteceu em 2018, eu não acredito que o fato de ter o maior número de congressistas, eles consigam impor alguma coisa no sentido dos seus programas, no sentido dessas coisas, nem em Senado, nem em Câmara, tá? Não os vejo como experientes o suficiente na política para conseguirem superar o rito, a marcha, a forma que a turma de Arthur Lira e Ciro Nogueira, essa turma vai imprimir no Congresso. Eu não consigo ver eles com a experiência suficiente para ultrapassar, impedir esse pessoal de assumir o controle. No mesmo sentido, dizem agora que o Lula, ganhando esse segundo turno, teria mais dificuldade de conseguir colocar a pauta dele em frente. Seria também meia verdade nesse sentido, certo? Isso, eu também não acredito nisso, tá? Pessoal, a gente precisa lembrar muito, influencia muito aquilo que a gente espera, a nossa visão de mundo. Mas também a gente tem que levar em consideração aquilo que ele fez no passado, né? Nesse sentido. O passado é uma boa proxy. É importante a gente lembrar que quando o Lula se elegeu em 2003, o PT ele fez uma bancada enorme e tal, que também começou a rachar, começou a não andar em bloco, e que, de repente, essa bancada se juntou com o PMDB, se juntou com outros partidos, o próprio PSD, à época do Kassab, e o Lula conseguiu manter o Congresso sob controle, sobretudo depois do mensalão, daquela questão da Veja, fez 54 capas, bateu nele, tal, no escândalo do mensalão, e ele conseguiu manter o Congresso muito sob controle dele. Então, e não era um Congresso que tinha uma bancada grande do PT, mas não tinha o PT com hegemonia, o controle absoluto. E ele conseguiu organizar o Congresso para assim, fazer um presidencialismo de coalizão, não entendendo isso como uma coisa boa nem ruim, tá? Mas uma coisa que foi feito, beleza. E ele conseguiu navegar bem. E depois ele teve problemas com a Lava Jato, mas eles foram judiciais, foram extra-congresso, foi Polícia Federal, foi Judiciário, mas ao longo do mensalão, estou falando de 2005, aí, ele conseguiu manejar muito bem o Congresso, de formas talvez republicanas, outras não republicanas, mas ele não teve problema nenhum com um Congresso que era hostil, de certa forma, olhando para a questão da bancada, né? O PT fez uma bancada de deputados e senadores relevante, mas longe de assumir o controle. Então, eu acho que o segredo do jogo aí ele está muito mais em como o presidente consegue construir a relação com o Congresso e não necessariamente uma coisa positiva ou somente por cima dos panos. Muita coisa rola por debaixo dos panos também, e é isso que vai medir a eficácia dele nessa relação, tá? Do que exatamente uma questão de bancada, de partido, tal. Eu não consigo ver partidos no Brasil absolutamente programáticos e se guiando por essa linha, assim, não. Eu acho que eles, no frigir dos ovos, a política do mundo real sempre se impõe, a real politics, citando lá o Henry Kissinger, lá o secretário americano lá, que cunhou esse termo. A política do mundo real sempre se impõe. Então, eu tomo essa proxy do Lula. Assim, eu não vejo ele com dificuldades por mais bancada
extrema que você tenha do outro, assim, que vão armar um impeachment, isso e aquilo, assim. Não, não, não. E só para terminar essa resposta, se você puxar o nome dos que estão atualmente, Arthur Lira, Ciro Nogueira, Ricardo Barros, toda essa turma, eles estão aí desde os anos 90. Eles já passaram por um plenário com o governo Lula. Então a ideia de que eles abraçaram o atual presidente e vão também criar dificuldades se for o outro, eu acho muito mais fácil eles se adaptarem ao presidente e forçarem o presidente a se adaptar a eles. Até porque eu concordo contigo, até que a gente pode ver que todos os eleitos para o Senado ou para a Câmara de Deputados Federal, a gente viu que alguns expoentes que foram eleitos por uma grande margem de votos na primeira eleição do Bolsonaro, alguns que tiveram alguma rusga ali com o presidente, tipo o próprio Frota, né, a Heissmann, eles não atingiram o mesmo êxito naquela balada, né? A gente tem um exemplo aqui em própria Santa Catarina, né? O nosso governador que se elegeu em 2018 com 75% dos votos, hoje, né, nessa eleição, não conseguiu aos 17%, 18%, né? Com a máquina na mão. Então, dá para ver que essa mudança, né, que a gente teve do conceito do eleitor, de como viu a eleição lá em 2018 e a eleição como está sendo feita desta vez, eu acho que tem muito desse caminho das pedras que a gente tem passado, daí não muito reflexo da política, mas o efeito que a gente teve na economia, né? Porque eu acho que esse é o norte que o segundo turno vai determinar, né? Como a economia está andando, porque, como tu mesmo disse, se a lembrança e o sentimento confortante de votar no Lula remete ao período em que você teve um crescimento exacerbado lá no primeiro e segundo mandato, né, exatamente do governo Lula, a gente sabe que, por mais que a economia seja cíclica, a gente vive um momento totalmente diverso daquele, né? Como que o Lula vai trabalhar caso eleito? Totalmente diferente daquele, não é o mesmo Brasil que ele encontrou. Sim, sim. Assim, deixa eu responder em duas partes. Primeiro, essa questão do recall do eleitor, né? A maior parte das pessoas vota com o sentimento para presidente, né? Com o sentimento de se minha vida está pior, minha vida está melhor, nesse sentido. Eu acho que daí explica muito a quantidade de votos que o Lula tem, assim. Também o Bolsonaro, tá? A gente não pode ignorar o fato de que o Congresso mudou a lei eleitoral e permitiu auxílio emergencial, permitiu uma série de aumentos e benefícios, e vale isso, vale aquilo, táxi, vale caminhoneiro, tal, que antigamente não poderiam ser dados, né, no ambiente eleitoral. Então, uma das regras que o Congresso mexeu foi na lei eleitoral para poder permitir isso. Então, isso também influenciou as pessoas que estavam muito chateadas com a inflação alta e que estavam dispostas a não votar ou votar até no outro candidato. Então, acabaram mantendo o voto no Bolsonaro. Mas você também tem um grande contingente de pessoas que lembra, que remete lá, especialmente o segundo mandato do Lula, que onde o mundo crescia muito, a China crescia muito e a gente cresceu muito também. Era outro mundo. E acabamos aproveitando isso porque fizemos toda a lição de casa nos anos 90, né? Os anos 90, eles literalmente foram anos de ajuste, a duras penas, e nos dos anos 2000 o Brasil colheu o crescimento global, tal, de tudo que foi feito. Então tem muita gente, sim, de fato, que ainda vota por causa dessa memória afetiva, né, dos anos dourados do presidente Lula, ou até porque conquistou alguma coisa naquele período, né? Eu tenho amigos que conseguiram estudar naquela época, hoje são profissionais, pregabaritados, mas estudaram por questões que foram políticas de governo, né, dadas naquele período. Então, cada um tem a sua memória e daí faz a escolha nesse sentido. Não dá para ignorar isso como um eleitor, né? Não dá para ignorar essa massa nesse sentido se a gente não quiser ser surpreendido.
como uma quantidade enorme de votos para um lado ou votos para o outro. Então o eleitor está meio dividido. Não é tanto o Lula, porque a gente percebeu que muita gente também votou no Bolsonaro, senão ele não tinha tido esse desempenho tão bom. Então fica meio passo a passo, assim. E quanto mais o tempo passa e mais a economia melhora, mais fica a favor do presidente atual. Porque eu tenho mais gente vendo que a economia está melhorando, a inflação está parando de subir, tal, a questão dos auxílios, isso tudo conta também bastante. Então, isso eu acho que... na verdade, eu sempre disse isso em todas as turmas e aulas e alunos e colegas, que eu dizia que no Brasil, independente da pesquisa, a eleição estava muito aberta. Porque a caneta do presidente do Brasil ela é muito cheia de tinta, sempre foi, muito pesada. E com as modificações legais que eles fizeram nos 4 meses, ficou mais cheia ainda. Então, independente de dar 14%, 15% de diferença, eu sempre dizia em sala de aula que a eleição estava muito longe de estar definida. Isso porque é Brasil, aqui tem essas questões. Então, essa é a primeira parte. Na segunda, assim, pensar em como talvez o Lula vá governar, ou o próprio Bolsonaro vai governar, independente disso, os dois vão pegar um vento de cauda bastante complexo, porque a gente tem um mundo que nós não vemos desde 2008, pessoal. É importante lembrar que a resposta para o subprime, para a crise do subprime, foi o Banco Central americano ligar a maquininha de dinheiro, os outros bancos centrais continuaram ligando as suas maquininhas de dinheiro, e a gente conseguiu evitar, postergar que o mundo entrasse numa recessão. Maior ou menor medida, as coisas foram se acomodando. Só que agora a inflação veio, por questões da pandemia, desorganização da cadeia produtiva, por aí vai. E os bancos centrais estão tendo que subir juros. E esse é o mundo que a gente conhecia antes de 2008. Um mundo com juro muito mais alto, dólar muito mais forte, os países crescendo menos, né? Todo mundo lidando ali com uma recessão, com inflação. E esse é um novo mundo. E esse mundo ele tem impacto sobre o comércio internacional, sobre o fluxo de capitais, coisas que afetam o crescimento da economia brasileira. Então, independente quem seja, os dois, eles vão pegar uma cauda federal, assim, especialmente no segundo semestre do primeiro ano, segundo semestre do ano que vem para frente, assim. A gente tem tudo para ter uma recessão global aí, em menor intensidade, mas que acaba afetando comércio internacional, por aí vai. E aí tem pontos micro que acabam agravando essa situação, eles trabalham para que isso piore, que é a questão, por exemplo, da liquidez de alguns bancos grandes que está vindo para a mesa, isso. Esse pessoal está muito alavancado, o juro subiu e pegou. A turma muito de calça curta. Por mais que eles fossem experientes, né, a gente está falando de um juro baixo e liquidez desde 2008. Então tem gente que nunca viu juro alto. E esses modelos de crédito, estou falando especialmente do crédito, o banco que está sendo discutido aí como provável próxima baleia a boiar aí, tem que ter um resgate para não quebrar. Mas se o Credit Suisse está com um problema desse tamanho, outros médios menores também devem estar. Então isso também agrava. E tem o lado da guerra, que a gente está vendo um processo de escalada, né? Guerras entre países, elas não começam com um evento, elas começam com uma coisa acontece primeiro, daqui a pouco outra, e outra, e outra, aí quando você viu, está naquele que os cientistas políticos chamam que é o ponto de não retorno, né? Chega num ponto, não tem mais como voltar, tem que fazer guerra. Porque se você voltar, você é visto como fraco pela sua população, o pessoal vai te depor, vai morrer, vai pagar a conta, vai ficar preso. Então eu tenho uma grande preocupação assim desse processo lentamente convergir para um conflito entre nações. Falando especialmente essa questão da Rússia, os movimentos nos últimos dias. Então qualquer um que ganhar vai ter que lidar com isso, assim. E aí, para terminar essa resposta, a parte mais importante é o quão incrível é o plano que vai ser apresentado para lidar com essa dificuldade. O quão incrível isso é. Porque como assim incrível? Tudo bem. Então, os dois candidatos dizerem que o teto de gastos está morto. Tá, a gente já sabe que está e está mesmo, e a regra foi temporária. Mas o que vem no lugar? Qual é a regra para que eu não tenha uma trajetória da dívida explosiva no Brasil? E a partir daí eu tenho menos pressão sobre o juro de longo prazo, tenho menos pressão sobre custo de crédito,
E aí a economia, a bolsa, elas conseguem ter uma vida mais independente, andar baseado no resultado das próprias empresas, da bolsa, do índice. Mas se eu sempre tenho um juro futuro subindo, eu começo a ter muita dificuldade, custo de capital, de mil coisas que afetam esse pessoal. Então, o que importa é o quão crível é o plano que os dois, cada um dos dois vai ter que apresentar para como é que se lida com esse mundo de juro mais alto, a gente com desequilíbrio fiscal, e como é que eu trato isso nos próximos 4 anos. Assim. Ficar esperando o PIB crescer para cair a relação dívida-PIB não dá mais, já foi. Entendeu? Nesse ponto, eu tenho que, de fato, apresentar um plano crível para a redução da dívida PIB. Agora, o quão vai ser crível, aí depende muito de quem eles vão convidar. Né? Exatamente. Quem vai ser, né, quem vai estar no próximo governo? Que isso é que vai definir exatamente, né, para que lado que a economia vai andar, né? A gente sabe que, como tu mesmo falaste, hoje permanecer no Bolsonaro, a gente tem mais ou menos uma noção de por onde que vai a economia, né? Ela tem ali, provavelmente se mantém o mesmo ministro da Economia, né? O Guedes deve permanecer, então você já tem mais ou menos uma noção. Agora, o Lula até agora ele não sinalizou exatamente as suas ações, né? Ele está meio contraditório. Ora, ele diz que vai estourar teto do gasto, reverter, né, a reforma trabalhista, depois ele diz que não é bem assim. Então, agora eu acho que o fato de já ter definido os dois expoentes, seja ele, né, Bolsonaro ou Lula, fica um pouco mais fácil para o mercado saber para que caminho que vai seguir. Não é à toa que hoje a Bolsa está subindo 5,54%. Se mantém? Será? Isso é alegria, é euforia? O que você consegue ver essa subida assim? Eu não lembro quando foi a última vez que a gente subiu assim tão drasticamente 5,54 num dia após a eleição. É felicidade ou é nervoso? Eu diria que é um misto dos dois com mais nervosismo que felicidade, tá? Porque assim, de fato, o Lula ele está ambíguo, ele está uma incógnita. Eu acho que ele está tentando fazer com que aquilo que ele fez em 2003 para frente, que ele rasgou todos os manuais do Partido dos Trabalhadores, implementou uma política bastante ortodoxa, lá Fernando Henrique Cardoso fez ajuste fiscal, fez tudo isso. Eu acho que ele está tentando passar uma espécie de, olha o que eu já fiz uma vez, é o que eu vou fazer de novo. Só que é outro mundo, é outro Brasil, não é mais a mesma coisa, né, nesse ponto, como você lembrou bem alguns minutos atrás. É outro mundo, é outro Brasil. Então ele também está com muita dificuldade de divulgar um plano econômico, porque, por outro lado, se ele falar em ajuste fiscal, meta de inflação e utilizar a taxa de juros, câmbio flutuante, ele pode começar a apanhar de tudo quanto é lado, sobretudo dos partidos mais à esquerda que o apoiam, que veem isso como políticas neoliberais, ortodoxas e privatizantes e não sei o quê. Então ele ficou meio que cabutino, sem dizer. Como ele percebeu que isso começou a atrapalhar ele está tentando fazer uma associação do Henrique Meirelles com ele. Disso. O Henrique Meirelles, enfim, que é bastante reconhecido pelo mercado, tanto do setor privado quanto do setor público, tal. Então, isso são passagens bem exitosas. E aí, mas o mercado não comprou muito esse negócio. Eles querem ver um anúncio de um plano público, tal. E aí, agora ele vai ter que fazer. Não tem como fugir, ele vai ter que fazer. Porque é o jeito dele levar o banqueiro, o industrial, todo mundo. O pessoal não está mais dando um crédito simplesmente dizendo, confia o que eu fiz há 20 anos atrás, há 19 anos atrás. Quer dizer, 19 anos era outro país, era outro mundo. Talvez até ele nem tivesse outra opção que não fosse aquela. Hoje eu não sei. Então, o fato do Bolsonaro ter saído muito melhor do que inicialmente esperado, eu acho que contribuiu bastante para a Bolsa subindo bastante hoje, o dólar caindo também. Então, quando o dólar cai muito, a gente recebeu um influxo grande de capitais, alguma coisa aconteceu, as notícias vão ter que aparecer amanhã ou depois, né? Não é só a eleição.
porque senão movimentaria somente a bolsa, tá? Mas como teve um movimento de dólar também muito forte, de queda do dólar, provavelmente a gente recebeu um influxo de capitais muito grande. Aí investidor estrangeiro colocando dinheiro, pode ser especulador ou não, tá? Mas tem que investigar aí para ver o que exatamente aconteceu. E no limite pode até ter sido parte de uma leitura de que se o sistema financeiro mundial começar a apresentar problema de liquidez, como o Credit Suisse aparentemente está indo para andar na prancha, né? Os Estados Unidos não vão poder subir tanto assim a taxa de juros. E aí, se existe um limitador, uma crise global da subida da taxa dos Fed Funds, a gente talvez não tenha uma recessão tão acelerada provocada pelo modelo americano. É difícil precisar exatamente o que influenciou, mas eu acho que foi um misto dessas coisas. Por isso que eu brinquei ali com a sua pergunta, é a felicidade ou medo? Eu acho que tem um misto de medo aí e um pouquinho de felicidade. Tá, eu apostaria parte dessa questão do Bolsonaro ter ido bem, e o mercado já conheceu o plano econômico dele, já conheceu o Guedes e tal, mas também é a questão de que se o Credit Suisse de fato aconteceu o que está sendo desenhado aí, talvez a gente tenha uma crise bancária global, uma crise bancária que não pode virar uma crise global como 2008, e, portanto, dificilmente o Banco Central americano vai tacar o juro lá em cima, né? Então, acho que foi mais ou menos uma interpretação assim que levou a esse sell-on aí para mercados emergentes, né? Especialmente Brasil. Até porque também, semana passada eu vi um rumor de que, principalmente, acho que foi a Morgan Stanley, que estava falando exatamente sobre a Bolsa brasileira, principalmente falando sobre Petrobras, né? Que a gente vive, como fala de guerra, a gente sabe que um dos pontos importantes nessa guerra, principalmente a guerra da Ucrânia e da Rússia, refere muito na nossa matriz energética mundial, que ainda está alavancada, ou digamos assim, alavancada não é a palavra, mas ela está num suporte ainda do petróleo, né? E sim, a gente vê a Petrobras ainda com condições, é uma empresa que, por mais que tenha passado por todos os problemas, hoje ela é uma empresa que está forte, vigorosa, e que isso faz com que, será que o mercado também não está olhando um pouco diferente a Petrobras e não quer aproveitar exatamente essa corrida de 2 semanas que a gente tem para o segundo turno, que tende a ter uma calmaria, principalmente por parte do governo, para aproveitar a lucrar, ou eles vêm para ficar? Eu tenho essa dúvida se eles vêm para ficar mesmo, para fazer aproveitar esse momento de baixa, ou ele está só um momentâneo mesmo de festa de eleição. Assim, você tem toda a razão. Nossa matriz energética ela ainda é muito dependente do petróleo, né? E seja produzido aqui, seja importado. E a gente não tem capacidade de refino para a gasolina que a gente demanda usar internamente. Então a gente tem que comprar gasolina, tem que comprar gás, tem que comprar tudo isso. A Petrobras ela fica muito bem posicionada nesse segmento, né? Porque ela também é vendedora do óleo bruto, né? Então ela acaba ganhando dinheiro em diferentes pontas, por mais que o Brasil seja afetado por aumento de preço de petróleo e de gás, em sentido ela acaba sendo o player mais beneficiado. Dito isso, assim, eu acho que ela inegavelmente está muito barata, né, a Petrobras, porque você coloca na conta aí um derretimento do preço do petróleo, por aí vai, tal, o resto do mundo. Mas se essa guerra de fato acontecer, o preço do petróleo volta a subir e ela também vai estar muito bem posicionada. Mas tem um fator microeconômico que eu acho que importa muito, tá? Que eu acho que ajuda a responder essa dúvida, que é o seguinte: à medida que a maior probabilidade hoje de queda da taxa Selic, e não alta, né? Maior probabilidade, não quer dizer que a gente tenha certeza. Quando você projeta um juro futuro de 11, de 10, de 9, o custo de capital de empresas como a Petrobras, que tem receita em dólares e tal, ele fica muito suportável, ela consegue capital muito bem. Desenvolvimento,
de longo prazo é uma coisa que fica muito mais fácil, porque ela suporta bem um custo de juros de Selic de 10, de 9. Não é o caso de outras, que não estão tão bem posicionadas em setores que estão ganhando dinheiro como a Petrobras. Então, acho que também explica muito esse valuation dela descontado, mas com a turma olhando para cima, o fato de que a maior probabilidade agora é que eu tenha quedas na Selic, especialmente a partir do segundo semestre do ano que vem. E aí ela entra nos valuations como uma coisa preferida, tá? Só que, assim, o movimento de hoje, eu acho que ele tem um caráter mais de corretora de banco de investimento, aproveitando uma melhora de mercado, entra no papel mais líquido da bolsa para poder sair se precisar. As razões são boas, mas eu acho que é um movimento de curto prazo mais especulativo. Mas uma coisa não é dissociada da outra, tá? Esse pessoal não entra para fazer day trade. Eles entram para ganhar dinheiro num papel descontado com ótimas perspectivas para o futuro, mesmo que seja para ganhar dinheiro em 7 dias, tá? É um equívoco dissociar a tomada de decisão, por exemplo, de uma corretora que tem mandato de dinheiro de um fundo de pensão para operar no Brasil e imaginar que ela vai escolher papel especulativo e vai vir num volume muito grande. Não, ela escolhe os melhores papéis e que tenham liquidez. Se ela precisar sair em 7 dias com lucro, ela vai. Se ela tiver que ficar 70 ou 700 dias, ela fica também. Por isso, eu acho que esse movimento ele tem os dois componentes. Um pouco de festa de alegria, mas um pouco de olhar para o longo prazo. A Petrobras, ela é uma empresa bem posicionada para lidar com esse rolo aí do que pode ser no petróleo global. Então, eu vejo muito mais nesse sentido. E o câmbio explica um pouco isso, né? Vem dinheiro de fora, é fluxo de gringo. Essa puxada nela, essa puxada de bolsa, com esse reflexo no dólar aí, é dinheiro de fora. E faz sentido, Álvaro, porque eu estava dando uma olhadinha aqui agora nas maiores altas do dia, né? A gente teve algumas empresas que nem não precisa comentar, mas pode ser esse movimento mesmo, como você disse, de empresas descontáveis. Das 10 maiores altas do dia, 2, 4, 6, 8 delas são as que na variação de 12 meses elas estão muito descontadas. Isso. Isso aí, leia-se. Magazine Luiza, né, que é uma empresa de crescimento que provavelmente, se você pensa no consumo maior em 2023, essas empresas tendem a participar. Só hoje ela subiu 9,60%. É muita coisa. Isso aí. Né? Ela cresceu muito mais até que a Petro. E na cabecinha ali tem a Gol, a Azul, Via Varejo. Então, a gente tem demonstra, como tu mesmo diz, um aproveitamento dessas empresas que sofreram nos últimos anos e que pode ser ter um outro crescimento. E a gente vê o mercado de ações indo numa outra direção. Então, vou aproveitar, né, nessa deixa o teu conhecimento, trazendo um pouquinho aqui para o nosso RPPS. Tá. E a gente tem as carteiras, né? A gente viveu nos últimos anos aí uma migração bastante grande, né, de títulos públicos para compra de títulos públicos marcados na curva, determinando ali um crescimento, né, e congelando até as carteiras no período de crise, que eu acho que a crise a gente tem que ver oportunidade, não tem que muitas vezes se enfiar no buraco, minha opinião, eu acho que não é bem por aí, e a gente vê aí um movimento pró-mercado. É a oportunidade para aqueles RPPS que ainda têm uma margem de percentual, tanto na renda variável como nesses fundos mais estruturados, de aproveitar esse movimento, ou vão esperar subir mais 5, mais 10, para depois pensar, opa, perdi mais uma vez uma oportunidade de ajudar na minha meta atuarial, já que o título público tende a demorar um pouquinho para te dar a meta. Tá, assim, acho que a resposta ela necessita de um passo atrás, assim. O regime próprio, ele precisa definir, assim como os fundos de pensão fazem, os demais investidores institucionais, qual o tamanho do seu orçamento de risco. Mas o que é orçamento de risco?
o seguinte, quanto você quer colocar em renda variável para você montar o seu portfólio? Mas olha, eu fico confortável com 3, com 5, com 10, com 20, com 30. Tem que definir internamente qual é o orçamento de risco dentro disso. Uma vez dentro definido esse orçamento, aí eu acho que o melhor momento para comprar a bolsa é quando ela cai. Quando ela cai, não é quando ela está subindo. Quando ela está subindo, aí as coisas já estão vindo para preço, para valor e tal. E a ideia é, não, tem que pensar nela a longo prazo, assim. Não, eu acho que tem que pensar nela quando ela está caindo, para ela gerar valor quando ela volta disso. Eu vou carregar posições estruturais? Não. Eu vou carregar posições de empresas que eu espero que se valorizem. E quando se valorizar dentro daquilo que eu espero, eu vou trocar e vou para outras disso. Eu sou um pouquinho contra essa história de que carrega a bolsa que no longo prazo ela entrega. Não. Eu acho que a gente tem que entrar quando ela está caindo e ganhar dinheiro quando ela está subindo. Assim, não fazer day trade. Porque essas coisas não acontecem da noite para o dia, né? Mas eu acho que tem que olhar como um ativo. Só que precisa definir o tamanho do seu orçamento de risco. E o grande problema nesse sentido é que essa definição de orçamento de risco ela não é feita pensando em termos de portfólio como um todo. Ela leva em consideração, e também não é uma crítica ao pessoal, na verdade, é uma forma de fazer, o princípio da dominância. Se eu tenho um ativo que me paga a meta de baixo risco, é para lá que eu vou, nesse sentido. E aí, que baixo risco? Baixo risco de mercado. Então, a gente viu muito título público federal pagando acima de 6%, né, as metas, por uma questão de definição da Secretaria de Regimes Próprios. Elas passaram a obedecer lá a estrutura termo da taxa de juros, e a estrutura termo é a média dos últimos 5 anos. Como a gente teve aquela Selic em 2, então a taxa de juros atuarial caiu muito, ao mesmo tempo que a gente teve uma alta dos títulos. Então, eu também não vejo como errado, eu vejo como um caminho a ser escolhido. Se eu não definir o meu orçamento de risco, então eu vou para os ativos que eu tenho um risco mais baixo, já que eles estão entregando a minha meta nesse aspecto. Então, eles foram muito para essa questão e tal. Mas, assim, não é só RBPS. Fundo de pensão, aos montes fizeram isso. Você tem entidades de previdência complementar gigantescas, com equipes muito maduras, que praticamente suspenderam o aumento da posição no exterior, alguns reduziram muito, e foram comprar título público para imunizar o passivo, dentro desse sentido. Você tem várias formas de chegar na meta atuarial, né? Se você consegue definir e lidar bem com o orçamento de risco, o tal do risco de mercado, por exemplo, eu não gosto de risco de crédito, então vou para risco de mercado. Então tem que aumentar a bolsa? Mas bolsa é muito arriscado. Não, então eu vou para renda fixa, mas aí você está voltando para o risco de crédito. E se você não gosta de risco de crédito e fica à vontade com risco de mercado, tem que o caminho para chegar na meta atuarial é se expor em bolsa de valores. Aproveitar esses momentos de queda para completar o seu orçamento de risco, porque quando na alta você já está posicionado. Então, o passo atrás que eu disse ali no início é que tem que sentar e definir qual é o orçamento de risco. E não tem problema também o regime próprio dizer, eu não quero correr risco de mercado nenhum. Eu quero um mundo suave, sem solavancos, porque a gente também precisa entender a natureza do público. Tá? Se você, por exemplo, tem um regime próprio em que as instituições de governança, conselhos, deliberativo fiscal, comitê, diretoria, lidam bem com a volatilidade, o risco de mercado, entendem e aceitam, elas colhem esses frutos nos próximos 5 anos, 10 anos, é um caminho, não tem problema nenhum, é um caminho e é bastante saudável, desde que as instituições de governança entendam isso, e o próprio participante. Porque você também tem regimes próprios onde você tem um pouquinho de vol, o Conselho Deliberativo e o Fiscal querem que mude a carteira. Não tem jeito, eles não entendem que por vol. Gestor de investimentos, né, que está dentro de uma instituição, tem estrutura de governança. A chegar no meio do caminho, vai se adequar, e aí acaba reduzindo o bolso, indo para título público e por aí vai. Estou falando todas essas alternativas, porque eu acho que existem diferentes caminhos para você chegar no mesmo objetivo. O que você precisa saber é se você suporta aquele caminho. E se não suporta, tudo bem, vai para um caminho mais tranquilo, a chance de você bater a meta talvez seja menor, bem menor, e talvez nem bata. Mas você vai para um caminho mais tranquilo.
você pode ir para um caminho com um pouco mais de volatilidade, mas você tem que entender o seu entorno. Você tem que... As estruturas no teu entorno de governança têm que estar confortáveis com essa tomada de decisão. Porque senão acontece aquilo que todo gestor de investimentos vai viver um dia na vida, né? Se você ganhou, é o seu trabalho, se você perdeu, é culpa sua. Entendeu? Uhum. Então, você não pode tomar as decisões e montar estruturas que sejam divergentes, ou muito divergentes, daquilo que as estruturas de governança que a gente está inserido entendem que seja o caminho, né? Claro, no meio do caminho isso também passa por mudar a cultura, explicar que tem vol, explicar que isso é assim mesmo, mostrar os ganhos. E aí você também pode fazer um trabalho de mudança cultural. Aí eu estou tentando responder sem personalizar, mas eu não vou conseguir. Que você fez muito bem dentro do regime próprio que você é gestor de investimentos, entendeu? Com perdão da referência, assim, você fez uma mudança cultural, uma mudança de educação financeira no sentido de entender a necessidade e os benefícios de você se expor à vol. Isso é um mérito seu dessa construção toda. Mas tem outros regimes próprios em que as estruturas de governança não querem nem ouvir falar disso. E aí o gestor ele tem que fazer aquilo que está alinhado com o objetivo dele, com o mandato dele, mas não pode fazer uma coisa muito divergente ou que entre em conflito com as estruturas de governança, Conselho Deliberativo, Fiscal, até os participantes, assim. Sabe? Tem regimes próprios em que entendem isso, tem outros em que, se você tiver uma cota negativa, 1, 2, 3 meses, os segurados eles vão cercar o regime próprio com tocha, com lança, para pendurar na forca todo mundo que está ali fazendo gestão. Entendeu? Estou exagerando a figura, mas é por aí mesmo, assim, entendeu? Então tem diferentes caminhos para chegar, todos eles implicam, né, em escolhas diferentes, mas também passam por você mudar a cultura interna, assim, nesse sentido, tá? Eu concordo contigo, principalmente. Eu acho que até vem a necessidade dessa evolução, né? Tanto os conselhos deliberativo, fiscal, comitê, né? Nessa nova superportaria que fala exatamente isso. Precisa se ter um conhecimento a mais, não que, como tu mesmo diz, é certo ou errado, qual ativo menos ou mais risco, mas conseguir entender pelo menos a cabeça do gestor, que ele está tentando buscar alternativas e que ele não pode mexer na carteira ao bel prazer do conselho. Sim, né? Isso aí. Mas é uma mudança de cultura, né, que você vai construindo dentro desse processo, dentro dos processos nesse sentido. E alguns são bem-sucedidos em fazer isso, essa mudança de cultura, e mostrar os benefícios de manter a estratégia, definindo o orçamento de risco. Outros não conseguem, simplesmente por N razões, às vezes não tem estrutura, não tem conhecimento. Outro tem um conselho deliberativo fiscal que é muito... se opõe demais, né, a qualquer tipo de volatilidade, e aí você sabe muito bem, no regime próprio você sempre tem muito mais coisa para fazer do que tempo, né? Então tem que escolher quais são as batalhas, às vezes, que você vai lutar nesse sentido. Então, acho que tem esses diferentes caminhos, assim. Só eu acho que tem que evoluir, amadurecer em termos de conhecimento, porque a necessidade disso está ficando cada vez maior. Não é por acaso que tem essa certificação, não é por acaso que tem que habilitar para exercer os cargos. No horizonte de 3, 4 anos, assim, você vai ter uma mudança do nível de conhecimento sobre regime próprio muito grande, de quem está ocupando conselhos deliberativos, fiscais, comitês de investimentos, dirigentes também. E aí talvez caminhe mais alinhado nessa direção aí de a gente tem que se expor a mais risco, produtos mais sofisticados nesse sentido. Eu sempre costumo dizer nas minhas aulas que se a Secretaria de Regimes Próprios não quisesse que os regimes próprios se expusessem a risco de mercado, ela não botava o limite de 30% em ativo de renda variável. Ela botou em 5% em fundo de crédito, em 5% em FDIC, em 5% em debêntures de infraestrutura. E tem que ser um ou outro, eu não posso nem acumular nenhum dos dois. Mas ela permitiu 30% em renda variável, isso quer dizer que ela entende que esse risco de mercado não é alguma coisa ruim, como é tratado.
alguma coisa que é natural e necessária à construção do portfólio. Mas daí os RPPS abraçarem isso, entenderem e começarem a montar seus orçamentos de risco, acho que vai um longo caminho. Assim. Acho que está na direção, mas precisa de um longo caminho, assim, nesse sentido. A gente evoluiu muito, né? Se olhar desde 2012, né, que eu estou em regime próprio, eu vejo uma mudança gritante, né? Desde os ganhos que a gente tinha em estrutura dos RPPS, as carteiras de investimento, elas saíram até dos absurdos ter um único fundo na carteira inteira. Isso. Né? Para hoje a gente conseguir ver adicionar alguns produtos mais estruturados. Eu acho que é uma evolução, como tu diz, com o passar do tempo. Eu acho que conforme a gente vai evoluindo e vai vendo os ganhos que a gente vai tendo, e principalmente, né, a gente saiu de um patamar, como tu, né, de juros de 30%, 40%. Isso. Né? A gente chegou ao absurdo de 2% ao ano. Então, tirou um pouquinho aquela imagem, deixa na renda fixa, esquece e eu não tenho que fazer gestão de recursos. Eu acho que, como tu diz, talvez não precise ser tão agressivo como alguns institutos, né? A gente tem uma carteira muito mais agressiva, mas não podemos desperdiçar esse mercado, não podemos pensar apenas em proteger. Sim. Né? A gente tem que proteger, mas também tem que ganhar, né? A gente não pode nos negar, né, a oportunidade de ter uma carteira mais segura daqui para frente, porque quanto antes a gente conseguir melhorar, melhor né? Eu acredito que à medida que o conhecimento sobre a combinação das obrigações atuariais com as obrigações de investimentos ele fique mais homogêneo, ou seja, que os gestores entendam que essa obrigação ela nasce lá na emenda 103, do equilíbrio atuarial, que o estudo atuarial vai definir a meta e que a meta tem que ser alcançada pelo gestor de investimentos, porque ela é um dos componentes, junto com o plano de custeio, para que o regime próprio fique equilibrado em termos atuariais. À medida que esse conhecimento fica mais homogêneo, a gente vai ter os gestores de investimento indo, talvez com muito mais intensidade para esse caminho do aprendizado, de aumentar um pouco de risco, aumentar a exposição, entender isso. Não simplesmente somente proteger, porque se você só proteger a carteira, você talvez possa ter, inclusive, contribuições negativas em termos do equilíbrio atuarial. E se o mercado está ruim, tudo bem. Aconteceu, é mercado, daqui a pouco melhora. Mas se eu tomei uma decisão deliberada para ficar abaixo da meta, porque eu não quero correr risco, eu sou alguém que está contribuindo com desequilíbrio atuarial e, portanto, estou violando o meu mandato, meu dever fiduciário junto ao regime próprio. Então, à medida que esse conhecimento ficar mais homogêneo entre os gestores, acredito que a gente vai dar outra pernada de evolução em termos de conhecimento de gestão de investimentos, de montagem de carteira nesse sentido. E a certificação tem esse papel, né? Todo mundo tem que estudar, todo mundo vai ter que entender, conhecer, passar na prova, né? Nesse sentido. Exatamente, né? Eu acho que a gente não fazer nada, às vezes pode ser alguma coisa boa, mas nesse sentido de você querer evitar, né, pelo medo, é muito mais difícil de você justificar lá na frente, né? Isso é claro que se você tem ativos com baixo risco que entregam o resultado, eles têm que fazer parte do portfólio. Isso é diversificação de risco, gestão de portfólio. Mas a gente nem sempre vai ver nesse mundo, né? Esse mundo do título A6, pô, que maravilha. Mas esse mundo, ele faz parte de uma anomalia global, entendeu disso? Uma combinação nefasta aí de aumento de risco e juro alto aqui dentro. Isso daqui a pouco passa. A gente, entre trancos e barrancos, vai melhorando o Brasil. E é isso que você está preparado para montar o portfólio. Né? Montar o portfólio mesmo. Assim. Isso aí. Muito bem. Esse foi o episódio que eu melhor trabalhei, né? Porque eu estou pensando na parte inicial e final.
Então, dito isso, Álvaro, obrigado pela tua participação. Como é que o pessoal pode fazer para entrar em contato contigo aí no teu trabalho da SMI Educação? Então, vocês podem me procurar, redes sociais, eu uso o Instagram, tanto faz, @SMIeduca, lá no Instagram, ou Álvaro Desidério, professor Álvaro Desidério. Tá? Se botar Álvaro Desidério, aparece também, mas professor.álvaro Desidério, ou SMI Educa, podem procurar lá, adicionar, a gente coloca bastante conteúdo, agora vamos colocar mais ainda, a gente está estruturando um canal do YouTube aí com aulas e discussões sobre esses temas todos aí que a gente está falando, que a ideia mesmo é geração de conteúdo para agregar valor, ajudar muito aí na tomada de decisão aí dos gestores também de regimes próprios, tá? Maravilha, obrigadão. Alessandra, também, obrigado. Como é que o pessoal pode entrar em contato contigo, com o RPPS, para tirar dúvidas aí? É só entrar em contato aqui com o Navegantes Prev, a gente está sempre da 1 às 19 horas, né? Tem a rede social, né? O meu WhatsApp, é só entrar em contato que a gente bate papo, tira dúvida, não tem, porque eu vejo que quanto mais a gente se relacionar, mais a gente conhece, né? Porque ninguém consegue abarcar e ver todos as variáveis, né? Então, cada um olhando um ângulo fica mais fácil. Eu acho que a disseminação do conhecimento, né? E eu sou até um pouco difícil levar a minha opinião com relação à SMI, principalmente porque é uma parceira de longa data, nos ajuda bastante. O Álvaro, meu Deus, conheço ele tempo de UFSC, né? Então, isso aí. É um conhecimento longo que é melhor a gente nem datar, né? Para não expor a nossa deixa quieta a nossa idade, mas realmente é muito importante. Eu acho que tanto para a gente poder se situar num cenário econômico adverso ou político adverso, como também, né? Conhecimento faz com que as coisas sejam mais fáceis de ser administradas. Então, eu só posso agradecer tanto ao Álvaro como a você, Rafa, pela oportunidade de fazer parte desse podcast hoje. Beleza, pessoal, muito obrigado aí pela participação de vocês, mais que especial aí, esse episódio diferentão aí do nosso podcast, que a gente sempre deixa no padrãozinho, mas hoje a gente teve que fazer algo meio que fora da curva, até porque o tema exigia mesmo, né, e a gente precisava trazer isso aí pro pessoal. Mais uma vez, obrigado pela participação de vocês e até a próxima oportunidade. Obrigado, Rafa. Obrigado pelo convite aí. Tchau, tchau, Alessandra. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, valeu, pessoal. Um abraço. Até mais. Até mais.